BRK falou, poderiam explicar melhor a situação do Jardim? E a Decai também. Amigos, vocês acham que com o Jardim voltando ao mercado, o Cruzeiro iria atrás dele, por ser algo que já deu certo antes? Ô Samuca, tem alguma questão assim pra gente falar de novidades sobre o Jardim, sobre quando ele pretende voltar a trabalhar e se o Cruzeiro tá de butuca nisso? O Caramujo, a gente tá até recebendo uma outra imagem aqui do lance do gol do KJ, né? Daqui a pouco vamos colocar aí. Acho que ela pega um ângulo melhor ainda. Não, a única questão que a gente trouxe aí sobre o Jardim, né? É óbvio, né? O Cruzeiro tem o técnico Tite aí no comando e respeitando a questão. Porque muita gente ficou com algumas informações desencontradas, né? Primeiro, quem acompanha aqui a Samuca TV, eu disse lá na época que numa das conversas o Leonardo Jardim tinha falado de precisar de um tempo de 2 meses aproximadamente para resolver algumas questões pessoais e realmente isso aconteceu, né? E vem acontecendo. Não só da esposa, aí uma questão mais de saúde, como de outros familiares, né? E que depois disso ele voltaria a trabalhar. E até chegou a se falar sobre que não quer ser técnico, né? Acho que o Pedrinho tinha comentado isso, né? Não quer ser técnico a vida inteira e tudo, mas a informação é que ele vai estar aí no mercado daqui 10, 15 dias. E por isso que a gente falou, né? Passa a ser uma sombra, velho. Não sei se ele voltaria ou se ele volta para o futebol brasileiro. Já falou que uma volta ao futebol brasileiro que aqui ele trabalha só no Cruzeiro, né? Acho que ele chegou a falar isso abertamente, né? Foi procurado pelo Flamengo. Isso aí, se o pessoal do Flamengo negar, acho que eles não vão negar, porque eles sabem que eles procuraram, né? Muitos jornalistas deram na época e ele recusou. Quando estava ali para renova, não renova, com o Felipe Luiz, foram, conversaram com pessoas do Cruzeiro, inclusive, e tentaram o Leonardo Jardim, ele não topou. Ele recebe muita coisa aí de Emirados, Dubai, Arábia, e sempre recusando, mas daqui a pouco vai estar aí no mercado e vai definir o futuro dele aí. Por isso que a gente fala, né? Existe uma pressão e enquanto o Cruzeiro não engrenar mesmo, vai ficar essa sombra aí na história, né? E ele já passou por um processo mais ou menos parecido, não teve a questão de família, mas ele chegou a sair e voltar ao Mônaco, né? Exato. Sim. Na época ele foi demitido, né? Demitido e aí ele volta. O presidente do Mônaco ligou pra ele e falou, Jardim foi mal, tava doidão. Eu vi que o problema não era você. Não, foi uma segunda passagem legal como a primeira, né? Mas muito também pro contexto de Mônaco, que tinha um elenco mais enfraquecido. Acho que o Mônaco vende muita gente e a reposição não é tão boa. Inclusive quem sucedeu ele foi Thierry Henry, né? Foi aí que teve o episódio, acho que se eu não me engano, que num treinamento ele pôs a bola no chão, driblou e perguntou se os caras não tinham condições de fazer isso. Aí os jogadores, não. A gente não é Thierry Henry. Desculpa, professor. A gente não consegue. Thierry Henry. Ele foi vice na Olimpíada contra a Espanha, né? Isso. Sim. O 5x3, né? Um time massa da França. Mas assim, com essa questão do Jardim, vai ser um peso, vai ser uma sombra. E assim, cabe ao Tite entregar resultado e desempenho, gente. Ele vai ser uma sombra se o Tite seguir da forma que está. O Jorge Jesus não virou uma sombra pro Felipe Luiz. Foi para todos os outros. Para Domenech, pro próprio Tite. E eu acho que assim, e aí um ponto do Jardim. Ele vai ser essa sombra muito por conta do torcedor. Eu acho que ele não vai fazer esse jogo porque o Jorge Jesus fez muito isso. No Flamengo, né? Eu tô saindo do Benfica. Vou voltar, hein? E aí quem tava aqui ficava naquele terror. Acho que não vai acontecer da parte do Leonardo Jardim. Mas que o torcedor do Cruzeiro vai ter sempre aquela imagem do tipo, o Leonardo Jardim com uma temporada completa, desde o começo. Cabe ao Tite espantar esse fantasma. Espantar esse fantasma como? Colocando o time para desempenhar mais, para vencer os jogos, para ser mais consistente. E aí vão ter, claro, aqueles torcedores que vão sentir falta do Leonardo Jardim, mas se o Tite conseguir dar uma sequência, dar uma elevada no trabalho, acho que nada impede de você entender que o processo do Leonardo Jardim já passou. É isso. Então, Tite, ganha 30 jogos seguidos aí, ó. Você tá tranquilo, tá garantido. Não vai aparecer fantasma. O negócio é tá ganhando jogo, gente. Tá ganhando. E até um exemplo que eu lembro que recentemente, né, o pessoal tava assim, não, tem que torcer pra perder pra derrubar o técnico.
A gente viu no nosso rival, né? Que tinha um trabalho que tava com muita dificuldade com o Filipão, e eles mandaram o Filipão embora, ganhando no meio de uma final de campeonato, veio outro técnico e acabou sendo campeão. Então, assim, você não precisa ser eliminado de um campeonato mineiro, por exemplo, para trocar o comando. Se daqui a, o Samuel falou, daqui a um mês, o Cruzeiro vê que a coisa não tá fluindo, mesmo que o Cruzeiro seja campeão mineiro, se ele vê que o time não tá andando, no brasileiro a coisa não tá dando certo, isso vai acontecer, gente, tá? Então, o Ramon Dias do Corinthians, no ano passado, ele cai depois de ser campeão paulista, né? Paulista. Aí chega o Dorival e mais pra frente se torna campeão da Copa do Brasil. É isso. O Rogério foi campeão brasileiro com o Flamengo e caiu, hein? Passou pouco tempo, depois, caiu. né? Verdade. Então, gente, não precisa torcer contra o Cruzeiro não, tá? Torce sempre a favor do Cruzeiro, que as decisões têm que ser tomadas por algo além do resultado. Ele foi, na minha opinião, assim, esse foi o melhor jogo do Gerson pelo Cruzeiro, pra mim ele foi o melhor em campo, e foi um cara que conseguiu fazer aquilo que o Lucas Silva faz, que é carimbar a bola, temporizar, prender tempo e espaço, Doutor Estranho ali. Ele conseguiu fazer isso e com mais aceleração, né? Um jogador fisicamente com mais capacidade que o Lucas Silva. É ali, achamos a posição, achamos os volantes, Caio? Ah, é ali. Eu gostei, inclusive, muito de Romero e Gerson, né? Eu já tinha gostado dos dois contra o Curitiba, mas mais uma vez gostei deles. Aí vale só destacar um pouquinho o Romero antes do Gerson, porque o Romero é um cara que trouxe uma certa desconfiança pra gente depois da sequência ruim, né? Contra Botafogo e Betim. E aí, em um dado momento, a gente imaginava que ele poderia ter dificuldade para se adequar ao estilo do Tite, mas cresceu muito nas últimas partidas. E essa dupla de volantes com o Gerson tá se encaixando. Eu acho que para esse trabalho do Tite engrenar, vai passar demais por esses dois. Uma dupla que tá cada vez mais conectada, que é muito forte, que se impõe, que é capaz de dar dinâmica. E aí, falando especificamente do Gerson, tanto que ele eleva o nível do Cruzeiro, o nível especialmente do meio, é algo absurdo, né? Era o que a gente já esperava. Chama atenção até o fato do Lucas Silva não ter entrado ao longo da partida, mas tudo que o Lucas Silva foi capaz de fazer no ano passado de bom, o Gerson é capaz de dar um passo a mais, de fazer ainda melhor. Para mim, o Gerson não tem nenhum jogo ruim com a camisa do Cruzeiro, mas de fato, ontem foi o melhor. Pisando na área, querendo ou não, sendo determinante para que o Cruzeiro conquistasse um resultado positivo, porque sofreu o pênalti, ditando o ritmo, ocupando bons espaços, recuperando bolas, né? Para quem gosta de falar que o Gerson não tem tanta força defensiva, acho que o jogo de ontem é uma espécie de tapa de luvas, né? Porque, poxa, quantas recuperações o Gerson conseguiu, né? E é um cara 7. que... Olha aí. 7 recuperações, é muita coisa. Se eu não me engano, o Romero teve 4 ou 5, né? Então, assim, uma dupla que conseguiu recuperar muitas bolas. Pro Gerson perder uma bola tem que ser... Nossa, ele protege muito bem. É um parto. Então ele tá fazendo esse time do Cruzeiro cada vez mais fluido, né? Os outros jogadores precisam acompanhar, mas claramente o Gerson como um segundo volante se encontrou. Eu tinha alguma dúvida, eu até queria ver ele aberto pela direita, mas nesse time do Cruzeiro, dentro dessa ideia de jogo, é o Gerson de segundo homem mesmo, e não tem ninguém dentro do elenco que pode fazer tudo tão bem, de forma tão completa como o Gerson. E acho que um ponto que, assim, que é até legal, e eu vi inclusive, foi algo que a gente debateu aqui pós-Botafogo, né? Como é diferente o Gerson quando ele pode enxergar o jogo de frente, né? E quando ele tá de segundo volante, ele consegue fazer isso com uma capacidade muito maior. E aí eu até vi o Wallace Borges lá da TNT falando sobre isso também. Foi o melhor jogo do Gerson, muito bom. Justamente por isso, né? O Gerson, ele é um cara muito inteligente. Os passes, saída de pressão. Então, quando ele tem essa possibilidade de jogar ali com um campo de visão e com um campo também para trabalhar mais amplo do que ficar ali igual contra o Botafogo, jogando de costa, tendo que fazer pivô, isso não é pro Gerson. Ele nunca foi esse cara. Uma coisa é ele sair ali quando ele recebeu aquela bola que a gente estava até comentando. Na entrada da área, girou ali de costas para pressão e conseguiu sair. Isso são situações ali circunstanciais. O ideal é o Gerson podendo trabalhar essa posse de frente junto com o Matheus Pereira o tempo inteiro. E até acho que ele conseguiu fazer algo que o Tite vinha batendo na tecla, né, sobre ele estar pelo meio como um meia pela direita, para poder ajudar mais o Matheus na construção, ser ele uma segunda opção de construção. E acho que o Gerson conseguiu entregar muito mais isso agora atuando como segundo volante. E eu concordo demais com o Caio. Acho que o jogo do Romero contra o Coritiba foi o melhor jogo do Romero até aqui no ano, assim. E aí veio esse confronto contra o América, que eu acho que superou. É claro que a gente tem que entender o nível técnico do adversário, mas justamente
quando ele e o Gerson jogaram juntos. São dois caras que para mim conseguem ali se complementar. Eu acho que tem um caminho o Cruzeiro, né, com essa montagem ali. Acho que a questão defensiva ainda vai ser ajustada, né, até uma questão de entrosamento, quem salta para pressionar, quem acaba ficando no espaço. Mas é uma junção aí muito interessante de Gerson com Lucas Romero. Acho que esse é o caminho. Caramujo, só agradecer aí 5.000 pessoas aí na nossa audiência. Obrigado aí. Deixa o like, galera. Like pra nós aí. E temos atualização aí. Tem jogador saindo, né? Rodriguinho, vamos falar sobre isso. E muito mais ainda aqui no nosso Regenera. É isso. Daqui a pouco a gente fala do Rodriguinho, mas vamos para assunto de jogo. Vocês estão tomando água não, gente. Regenerativo também é isso. Eu tenho que Ô, calcular aqui, ó. Tem mais meio copinho aqui até o final do programa. Então a gente tem que tomar 3 litros por dia. Não, nossa, é coisa. Um eu já bebi hoje. Acordo, já tomo 500 ml ali. Saudável. Saudável. Não, pelo menos uma coisa saudável você tem que fazer na vida, né, cara? Aí você acorda de ressaca, cara? Toma 500 ml de água. Uai, pra acordar o corpo, pô. Ô, Emerson, agora até só pra fechar sobre o Gerson, tem uma coisa que você já tinha falado. Então eu tô errado. Não, que isso? Uma coisa que você já tinha falado que eu acho que faz muito sentido e talvez o Gerson esteja ainda mais satisfeito de jogar por ali, é que pensando em Copa, fica mais fácil disputar pegar uma vaga ali, né? Como um volante, né? Pelo menos pra composição. E pensando que o Gerson ainda pode fazer mais, acho que ele pode entrar bem nessa mesmo briga. Ele ia nessa função, né? Ele jogando de meia direita no Flamengo, ele foi pra seleção e jogou de segundo plano. É isso. E assim, na boa, o lugar do Gerson é esse, e não tem reserva pro Bruno Guimarães hoje, a seleção. Então, assim, é o lugar pro Gerson. Se ele seguir jogando no nível que ele jogou... de reserva do Bruno Guimarães na seleção? Tem o Fabinho como reserva do Casemiro e o Andrei Santos, né, geralmente. O Andrei tá bem. Tá bem. Desde que o... E o Joelito? O Joelton... eu acho ele bom jogador, cara. Mas o Joelton na seleção não conseguiu jogar bem. Mas no Newcastle ele jogou Eu acho mais. que o Gerson fez mais pela seleção. Mas eu acho que ali no Newcastle o contexto favorece muito o Joelton. Bastante. Que ele tem dois caras... Premier League é diferente, e tem dois caras, assim, que acabam... talvez a dificuldade que o Joelton tem pra construir jogo... o Bruno e o Tonali resolvem. E aí ele é mais um cara da imposição, né? Exato. E assim... Queria saber de vocês, essa vitória, foi uma vitória suficiente assim para dizer, Tite agora pode respirar e trabalhar tranquilo, ou ele segue ainda meio pendurado e quarta-feira a gente já vai estar com cornetas afiadas de novo? Eu acho que ele ainda segue meio pendurado, né? A gente perdeu 2 jogos no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tá na zona de rebaixamento nesse momento. Eu acho que segue bem, né? Bem, ele vai precisar, eu acho que assim, uma vitória talvez... parecida com o que foi o jogo de ontem, né? Contra o Mirassol, dê a ele ali um pouco de tranquilidade. Acho que vai iniciar um pouco de tranquilidade. Se ele conseguir vencer o Mirassol fora de casa e vencer bem, aí ter um desempenho mais satisfatório do que o que ele teve ontem diante do América, aí sim, eu acho que ele pode começar a ganhar essa confiança do torcedor. Internamente a gente sabe que a conversa talvez seja diferente. Os atletas já saíram em algumas oportunidades em defesa dele, falando que estão fechados com o treinador, mas o torcedor ele ainda está totalmente no direito de ter uma certa desconfiança com relação ao trabalho. A gente está aqui, está elogiando, é bom vencer, vencemos o América depois de muito tempo, nos colocamos numa situação mais... ok, digamos assim, dentro do campeonato estadual, mas só que é pouco. O Cruzeiro não sobrou absurdamente em cima do América, então eu acho que ele vai precisar ainda de dar mais algumas respostas, começando por quarta-feira diante do Mirassol. Até o Carnaval ele tá bem pendurado, né? Sendo bonzinho com o Tite, talvez um empate contra o Mirassol, uma vitória contra o RT, venha a dar um pouquinho mais de confiança. Mas pela situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, por ter perdido nas 2 primeiras rodadas, e em especial dentro de casa, para uma equipe que vai brigar para não cair,
é importante vencer o Mirassol, né? Mas a gente sabe que não é tão simples assim. O Mirassol, sabe, sei lá, a última vez que perdeu dentro de casa, poupou jogadores, né? No último jogo contra o Capivariano, até vi que o único titular, pelo menos do jogo contra o Remo, que começou foi o Rodrigues, né? O Tonhão, que jogou pelo Cruzeiro. Então tem essa questão da parte física também. Mas o Cruzeiro precisa, a qualquer custo, pelo menos pontuar no Campeonato Brasileiro e aí avançar às semifinais do Mineiro. Mas eu acho que o Tite tem essa consciência. Ele, desde o início, quando chegou ao Cruzeiro, falou que o que iria sustentar ele seriam os resultados. Ele sabe muito bem que a convicção da diretoria pode ser perdida no trabalho dele se os resultados não vierem. E até então, eles são muito poucos mesmo. Vamos ver se ele consegue dar uma resposta diferente nos 2 próximos jogos. Porque a principal competição para o Cruzeiro neste começo de ano é o Campeonato Brasileiro, né? O Mineiro não é mais do que obrigação o Cruzeiro vencer os seus jogos, chegar à semifinal e ir para a disputa do título. E eu acho que esse elenco tem a obrigação de ser campeão mineiro. De chegar na final e vencer a final. Por tudo que falta ainda para entregar, né? Então, vencer o Betim, obrigação. Derrotar o América, obrigação. De um time que começou com 2 derrotas na Série A do Brasileirão, né? Então, não tem situação aliviada. Também não estamos aqui, nossa, tem que tropeçar mesmo para ficar cada vez mais difícil a permanência e trocar o comando e etc, né? Não é isso o caso. A gente já falou, daqui a pouco o Leonardo Jardim vai estar no mercado, vai ser uma pressão a mais, né? Uma sombra a mais. Então, uma sombra, melhor dizendo. Então, o Tite, a comissão técnica, todo mundo sabe que precisa entregar, em um primeiro momento, resultados, mas em um segundo momento, desempenho também, né? Porque você não vai conseguir ficar uma sequência de jogos vencendo se o desempenho não estiver legal. Então, precisa melhorar muita coisa aí, mas o melhor caminho é vencendo os jogos para dar confiança no dia a dia. E volto a afirmar, não adianta nada o Cruzeiro vencer o América e chegar em Mirassol e ser derrotado. Pela circunstância, em outro momento, o Mirassol invicto em casa e tudo, você foi lá, fez um jogo ok e perdeu. Mas a gente não está nesse momento, né? Estamos aí com 2 derrotas, uma goleada na estreia e a virada que a gente sofreu em casa pro modesto time do Coritiba, né? É aquela coisa assim. A última derrota do Mirassol em casa foi no dia 23 de fevereiro de 2025 pro Palmeiras, no Campeonato Paulista. Tem quase um ano, A né? gente Palestra Itália também, hein? Tá na hora. Mas é o que o Samuel falou, se fosse em outro momento, a gente ia aceitar e a gente ia levar isso em conta, assim, é uma equipe muito forte dentro de casa. Inclusive terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado sem perder dentro dos seus domínios. Mas o momento do Cruzeiro não permite o Cruzeiro ligar para isso. O Cruzeiro tem que ser o time que vai chegar lá e vai quebrar esse tabu. Como? A gente não sabe. Mas tem que ser o time que vai quebrar esse tabu justamente pelo que já começou. Jogando futebol. Ô Emerson, até olhando as 3 primeiras rodadas do Brasileirão, antes do Brasileirão começar, tá? Eu pensava, 4 pontos nas 2 primeiras rodadas com o Cruzeiro vencendo o Curitiba e aí contra o Botafogo fora o empate. E aí eu já imaginava que o jogo contra o Mirassol, o Cruzeiro poderia ter uma margem até pra perder, porque a gente sabe que é um jogo difícil, não dá pra você contar com 3 pontos hoje nesse contexto do Mirassol. Lá no Maião. Agora vai acertar. Amém. É a minha expectativa. Mas assim, eu acho que é esse o ponto, né? Tipo, contra o Botafogo, você tava perdendo ali, mas era um jogo equilibrado. Aí você larga o jogo e toma aqueles 3 gols na reta final. Vai embora. Aí o jogo contra o Coritiba, você tá ganhando em casa e tava jogando bem até aquele presente momento. E aí você toma um gol, morre na partida e vai embora de novo e toma virada. Então, se ganha do Coritiba em casa, você tinha uma margem, até me perguntaram lá no 6-1, um empate contra o Mirassol tá bom? Se a gente tivesse ganhado contra o Coritiba, tava. Como a gente tá com 0 pontos na lanterna do campeonato, não é bom. No máximo você vai falar, satisfatório, segue. Mas assim, vai depender muito das circunstâncias do jogo e daquilo que o Cruzeiro mostrar de desempenho também. A gente tá falando de resultado porque é o mais importante no futebol, mas o Cruzeiro está precisando entregar resultado de um desempenho de uma forma um pouco mais constante. A gente falou um pouquinho aqui do jogo de ontem, que o primeiro tempo a gente foi lá, fez os gols, e tem gente argumentando aqui, eu já vi mensagem no chat, a gente ganhou porque fez um gol cedo. No ano passado, no time do Leonardo Jardim, algumas vezes a gente fez o gol no primeiro tempo e tomou virada, contra Santos, contra o Ceará, jogos importantes. Recentemente, contra o Atlético, contra o Curitiba. Então assim, o gol cedo ele condicionou muito a partida.
Mas o que a gente fez a partir daí que fez o Cruzeiro segurar a vitória. Ah, não, com certeza. Por isso que eu falei que eu não gosto de falar que só o gol no início condicionou. Claro que ele é um fator que dá confiança, que expõe um pouquinho mais o adversário também. Mas eu acho que a forma segura que o Cruzeiro conseguiu se portar com esse gol feito foi interessante. E até o Samuca falou assim, essa questão de aprender a ganhar de 1-0. No caso foi 2-0, que bom. Quanto maior o placar para um resultado positivo, melhor. Mas o Cruzeiro ontem, por exemplo, contra o América, ele no primeiro tempo cria praticamente a metade da chance que gera contra o Curitiba. Claro que é melhor criar, mas eu acho que contra o Curitiba em um dado momento parecia um Cruzeiro afoito, né? Que queria a qualquer custo ampliar para se sentir seguro. Ontem não. Acho que o Cruzeiro já entendeu que com 1-0 poderia se sustentar e com um pouquinho mais de paciência buscar o segundo gol. Então é um ponto importante. Só que esse comportamento precisa se repetir daqui para frente para esse time se tornar confiável, né? E assim, tem um ponto, né? Já a gente vivenciou também esse mesmo cenário em algumas situações com o Jardim, o cenário de ontem. Quem não lembra daquele jogo contra o Palmeiras? Cruzeiro praticamente no primeiro lance marca um gol e depois passa um pouquinho, marca o segundo, e a partir dali o jogo é um Palmeiras desesperado, né? Naquela época ainda tinha o Estevão e a jogada era bola no Estevão e vamos esperar o que ele vai fazer, e o Kaique fez uma partidaça, e aí, ou seja, o Palmeiras não fazia nada, porque a jogada era só com o Estevão. Então eu concordo muito com o que o Caio disse, a gente já esteve dos dois lados da moeda. Esse ano, né, se a gente pegar para agora, para 2026, contra o Coritiba, o gol relativamente cedo, dentro do 18, que era o jogo, 18, 19 minutos, você estava jogando bem, como o Emerson disse, e a gente não conseguiu aproveitar, a gente não conseguiu capitalizar isso. Acho que contra o Atlético é o principal, né? Você abre o placar, o adversário vinha daquela pressão de alguns jogos sem vencer o Cruzeiro dentro do seu estádio, o momento do Atlético não era bom e o Cruzeiro não conseguiu transformar aquilo ali numa vantagem. E ontem contra o América conseguiu. E foi até importante que conseguisse, porque se você leva em questão o estado do gramado, que foi um ponto que precisa de ser destacado, precisa de ser colocado na análise, porque estava ruim, o gramado do Mineirão estava muito ruim. Então marcar o gol cedo, da forma que foi, é claro que tem a questão do pênalti, mas eu destaquei aqui, o Cruzeiro tem conseguido levar perigo nesse tipo de jogada. E aí, até é legal a gente falar disso, porque assim, quando a gente criticou nos confrontos que tiveram muitos cruzamentos, não é porque cruzar a bola para a área é algo errado, mas quando você só faz isso ou faz em excesso de qualquer jeito aí, é um ponto. Quando essa jogada trabalhada ali, o Cruzeiro, e eu citei os exemplos, o pênalti de ontem, o gol contra o Betim e o gol contra o Atlético Mineiro. Então tem ali uma característica legal, algo que pode ser explorado. E aí quando você consegue fazer isso muito cedo e ainda assim ter tranquilidade dentro do jogo, é muito importante. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!